Olá a todos, está começando mais um episódio do podcast Pensamento Imobiliário. Meu nome é Gustavo Rhodes Eu sou a Ariane Palaoro. e neste episódio você vai encontrar dicas, informações preciosas para você que quer investir no mercado imobiliário de forma profissional ou financeira, ok? No episódio de hoje vamos conversar aqui com o executivo comercial da Mag Seguros, empresa sólida e pioneira no mercado financeiro e segurador, com quase 200 anos de atividade contínua no país. Traz como bagagem profissional métodos como técnicas de venda, comunicador com vasta experiência em gestão de equipes comerciais e vendas na Mag Seguros e formador de novos profissionais de vendas. Também criador do canal Broker. Senhoras e senhores, Victor Minaya. Aê! Muito obrigado, pessoal, primeiramente pelo convite aqui. Será um prazer em compartilhar informações, insights e boas ideias aí, tanto sobre o mercado imobiliário quanto sobre vendas. Então, muito obrigado. Vamos fazer desse episódio aqui o melhor episódio de vendas aqui do Pensamento Imobiliário. Maravilha, né? A pessoa já tem uma voz assim, né? Tenho certeza Exatamente. que vai dar bom, gente. Já chega chegando. Né? Primeiramente, Victor, obrigada por ter aceito o nosso convite. E fala para quem está nos escutando quem é o Victor Minaya. Bom, vou tentar resumir porque a história é um pouco longa, né? São 16 anos aqui de área comercial, já voltado para vendas, mas comecei do básico, comecei como vendedor, né, de porta a porta. O PAP. Exatamente, famoso PAP, né? E ao longo dessa trajetória, transitei em diversos mercados e ramos aí, começando com a área da tecnologia, vendendo revistas digitais. Depois entrei um pouco para o mundo dos veículos, né? Comercializar carros, seguros de carros, entre outros, consórcio, né? Algumas coisas assim para o lado do mercado financeiro também que transitam ali junto para aquisição de carro. Fiz algumas experiências aí com comércio de bebidas, tive experiências mais para o lado de consultoria, também política, montei escola de informática, deu errado, mas a gente segue em frente, né, como empreendedor. Tive empresa de consultoria também, não foi muito para frente, comecei do zero em outros ramos, mas o mundo de vendas ele sempre esteve dentro de mim, sabe? Em um devido momento, e aí eu acho que foi até uma virada de chave, eu decidi que vendas era para mim mesmo, né? Porque o que eu costumo enxergar é que todo mundo tem um medo, né, de entrar na área de vendas. Por quê? Por medo de não performar, de não conseguir vender, de não conseguir ter sucesso, de não conseguir ter dinheiro, né, ganhar dinheiro com vendas. E só que em um devido momento eu notei que a área de vendas era a que mais trazia dinheiro para o bolso, né? Eu percebia que pessoas, às vezes, trabalhando nas diversas empresas que eu trabalhei, a área comercial era a mais bem remunerada. Eu vi os profissionais de vendas andando de carrão, eu vi os profissionais de vendas esbanjando, assim, sabe, ostentando certas coisas. Não que eu considere a melhor maneira de se mostrar, mas eu percebia que era onde o dinheiro estava dentro da empresa. Eu sempre costumo dizer que o vendedor é o único que consegue ganhar mais que o dono da empresa. Dependendo da performance em vendas, ele consegue performar através de comissões e ganhar até mais que o dono da empresa, dependendo do negócio que ele tiver inserido. Perfeito, e é isso mesmo, tá? E é aquele negócio, eu gosto muito de uma frase que é até do Flávio Augusto, que a empresa que não vende, ela fale, né? Exatamente. Então, assim, vendas é como se fosse o coração mesmo, né, da empresa. Se você não tem ali uma boa frente para comercializar, enfim, treinar bons vendedores para que você consiga até expandir e escalar o teu negócio, ele não consegue ir para frente do mesmo jeito. Você pode ter uma boa administração, você pode ter ótimos processos, mas se você não tiver bons vendedores ali também para transmitir a mensagem que é necessária ser transmitida para o cliente, né? Fazer às vezes uma venda consultiva, ou então fazer com que a venda faça sentido para o cliente,
as coisas elas não costumam evoluir. E percebendo isso na minha trajetória, eu, cara, transitei em diversos momentos, assim, empresas, né? Sempre na área de vendas. Eu sempre gostava de ir para a ponta, né? Não tão estratégico, mas executor mesmo, de atender cliente. Até hoje, inclusive, eu atendo clientes, né? Mesmo que minha posição esteja e seja um pouco mais estratégica hoje com indicadores e fazer formação e gestão, liderança em si, mas eu ainda gosto de ir para a ponta para poder falar com os clientes, para poder desempenhar essas atividades. E com o tempo, você aprende a gostar, né? E você também, assim, só aprende a gostar quando você começa a ter algum resultado. Com certeza. Porque quando todo mundo entra na área de vendas, é aquele negócio. Acha que vai conseguir vender qualquer coisa e da noite para o dia. No mês seguinte, não, eu vou ser o melhor vendedor disso aqui. Vou ser o melhor vendedor de carro, vou ser o melhor vendedor de imóvel, de seguro, do que quer que seja. Mas eles não percebem que vendas exige também um treinamento, uma capacitação. Eu costumo dizer muito o seguinte, muitas pessoas, elas acham que, por exemplo, eu quero me tornar um bom advogado. Pô, o cara, para se tornar um bom advogado, ele tem que fazer um curso de direito durante um período de 5 anos, tem que, ao final, fazer a certificação técnica, que é a OAB, tem que, às vezes, trabalhar de frente ali com o escritório para poder ter o aprendizado de estar à frente ao júri, para depois ter a experiência de defender um réu, por exemplo, lá no júri, né? Adorei a sua metáfora, né, em relação ao advogado. E entrando muito dentro do que você está falando, eu utilizo muito o exemplo do atleta. Porque um atleta, principalmente aqueles que correm, né, o atletismo, ele às vezes ele treina lá 3 anos, 2 anos para correr 7 segundos. Ele tem 7 segundos para performar, para ganhar o primeiro lugar. E nesse treino ele não consegue chegar. E aí ele tem que fazer tudo de novo. A grande maioria dos vendedores, das pessoas que trabalham com vendas, elas iniciam dentro do mercado, começam, trabalham um mês, ou adotam estratégias que não têm constância e não traz a disciplina, porque eu falo que o trabalho do vendedor, ele tem que ser como se fosse um atleta. Você precisa treinar todos os dias. Perfeito. E a grande maioria das pessoas que trabalham com vendas, eu, Gustavo, você e os nossos colegas, eles entram no mercado, faz aquilo que precisa ser feito um dia na semana, uma vez no mês, e vira e fala, não tenho resultado, né? Porque ele não faz o que precisa ser feito diariamente. Assim como um atleta, a gente precisa criar músculo, né, para trabalhar a venda. E eu sou simplesmente apaixonada por vendas, eu vou falar por mim, e eu quero saber de você. Eu entrei no mercado imobiliário atrás de grana. E a grande maioria das pessoas que entram no mercado de vendas vai atrás de dinheiro. Porque ainda hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que olham para o vendedor com desprezo, como também se fosse uma pessoa que não deu certo na vida, virou vendedor. Verdade. Né? Ninguém olha, não, ele realmente está entrando para prosperar, para crescer. As pessoas não olham dessa forma. Eu tinha vergonha no início da minha profissão de ser corretora de imóveis. Vergonha. Eu sentia mesmo que eu não tinha dado certo ou que eu não tinha outra opção, vou ser vendedora, vou ser corretora de imóveis. Você, Vitor, você entrou para vendas nessa linha também. Como que você se vê hoje nessa frente de vendas e como você construiu essa paixão para o mercado de vendas? Bom, para responder essa pergunta, eu vou precisar dar um passo atrás. Por favor, você pode dar até 3. Eu vou contar uma história que faz parte da minha infância, inclusive. Muitas vezes, aquela criança que ela é muito comunicadora, que ela é extrovertida na escola e que, né, faz brincadeirinha com colegas, ela é muito repreendida, né? E eu fui muito repreendido na minha época de escola. Até porque eu era extrovertido, eu gostava de me comunicar, eu gostava de colocar para fora, né, as coisas que eu pensava, enfim. E... Você era aquele menino que todo mundo... Foi o Vitor, foi o Vitor. Exatamente.
O Vitor não fica quieto. Exatamente. Ao longo do tempo, eu notei que aquilo não era somente um negócio que era para ser visto com um lado negativo, mas era de fato um talento. Era um talento porque eu conseguia me relacionar bem com as pessoas e acabava que durante o período de escola e etc., talvez não fosse o ideal momento, né, dentro da sala de aula fazer isso, mas eu percebi depois com o tempo que aquilo era de fato uma habilidade que eu tinha e que foi tão repreendida na época, né, por professores, diretores e etc., que acaba que você fica com até receio de desenvolver isso ao longo da vida depois. Mas contando uma história aqui, dentro da minha infância, eu comecei, até para você entender um pouco como é que foi essa pegada de vendas e aonde que isso se iniciou, né? Uma vez, eu peguei e juntei, assim, vários livros, né? Eu tinha, não era uma biblioteca em casa, mas a gente tinha uma estante cheia de livros, morava com os meus pais, eu tinha cerca de 7 anos na época, por aí, 7, 8 anos. E engraçado que eu já tinha um pensamento meio empreendedor. E eu nem sabia o que era isso. Mas eu queria ter o dinheiro para, por exemplo, comprar um lanche na escola que eu não ganhava dos meus pais, ou então comprar uma balinha, ou então ir na banca de jornal para comprar uma figurinha, algo desse tipo. E eu não tinha dinheiro, eu não recebia dinheiro dos meus pais, eu via meus amiguinhos lá cheio de álbum e tal, né? Cresci em várias escolas ali da classe média, então tinha um poder aquisitivo e eu, apesar de também participar da classe média, tive uma criação muito, que eu até agradeço meus pais, que foi muito de educação financeira. Uhum. Eles me ensinaram muitas coisas voltadas para isso, me ensinaram a dar valor para o dinheiro. E nessa brincadeira em casa, eu peguei esses livros, pegava esses almanacs, revistinha e tal, e alugava eles para os meus pais, sendo que eram deles aquele negócio. Mas uma brincadeira de troca de moeda. Eles me davam uma moeda, naquela época existia aquelas moedas de 1 centavo, né? Hoje em dia não tem mais nada. 5 centavos, 10 centavos. E eu convidava eles para entrar no meu negócio, que era dentro do meu quarto, que eu montava assim, colocava as revistas, os livros apoiados, né? E perguntava qual que é o livro que você quer alugar hoje. E eles traziam no dia seguinte de novo para devolver. Como se fosse uma locadora, né? Que Perfeito. Tinha naquela época locadora de Blockbuster. vídeo. Tipo isso. Enfim, e aí eu juntava aqueles centavos, às vezes dava R$1, R$2, ia feliz ali para comprar. Pô, R$1, R$2, ainda comprava balinha, comprava alguma Era coisa. dinheiro demais, dinheiro demais. Chegava na Um banca pão de queijo e revista. um guaraná davam, real. Exatamente. Eu acredito que deve ter mais ou menos a minha idade, pode ser que sim. Então é por aí. Então surgiu muito daí. Olhando hoje para trás, eu vi que eu já tinha aquele pensamento de vendedor, de empreendedor. E ao longo do tempo, confesso que quando eu entrei na área de vendas, eu fui um pouco frustrado. Porque eu tinha aquele pensamento que todo mundo tem. De vou entrar e vou vender bastante. Mas não, é como você estava trazendo para a gente até. Que existe a necessidade de ter uma capacitação, de ter um treinamento para você desenvolver uma musculatura Totalmente. para que você consiga ser um bom vendedor ali na frente. E eu também afirmo que para você ser um bom vendedor, você precisa também ser um bom empreendedor. Perfeito. Porque o vendedor que performa, ele investe em si próprio. Uhum. Ele investe na imagem, na comunicação, em todas as Nos vários áreas. detalhes que precisa para justamente ter Exatamente. sucesso nessa área de vendas. Exatamente. Porque cada vez mais, assim como você, que tenho certeza que é um estudioso do mercado de vendas, de liderança, eu venho nessa busca incessante, porque eu também hoje estou à frente de uma equipe, de uma empresa. Uhum. Assim como gente, ó, esqueci o nome do meu parceiro Não aqui. acredito nisso, Eu não. pensei, Gustavo, Pessoal, gente, vamos por encerrar o favor, por episódio. favor. O Gustavo. E a gente, nessa frente, a gente conversa com os corretores, a gente treina, assim como você, e a gente vê, às vezes, um pensamento tão pequeno, um pensamento, vou para a empresa, quero o contato, quero o lead, e a pessoa não pensa, cara, vou investir em mim, vou ler um livro que hoje, às vezes, custa R$9 de graça, e as pessoas não fazem o básico, né, para criar uma casca, para criar um músculo,
para ter realmente um impulso, né, para você ser melhor no mercado. Porque hoje, cada vez mais o vendedor, ele está trazendo está desconstruindo uma imagem, né, e tendo uma relevância maior no mercado. Eu falo até por nós, corretores, que antigamente o corretor de imóveis era visto como picareta, e hoje uma pessoa de Prestígio, né? prestígio, uma imagem imponente. Então, assim, eu acredito que vai muito do encontro do que você está falando, né? De realmente a gente treinar, buscar, entender as habilidades para poder performar diante do mercado, Mas né? no seu caso, Ari, você não era apaixonada por vendas antes de entrar no mercado. Você se tornou, né? Sim. Você passou a se apaixonar a partir de quando você entrou e se especializou, estudou em relação a isso. A pergunta justamente era essa. Você já, desde pequeno, então, você já tinha essa paixão por vendas, e aí você entrou no mercado e foi se especializando, ou você criou essa paixão a partir de quando você entrou realmente empreendendo ou trabalhando efetivamente com vendas? Ou quando você começou a receber financeiramente desse mercado. Exatamente. Bom, vamos lá. Na verdade, assim, eu escolhi minha faculdade pensando em ser um empreendedor. Olha. Então, eu fiz faculdade de administração, depois fiz MBA com gestão estratégica pela FGV, pós-graduação em gestão de pessoas. Fui me especializando sempre voltado para o empreendedorismo. Por quê? Porque eu sabia que apenas o empreendedorismo ia me dar o que eu realmente queria. Ia me direcionar onde eu queria chegar, né? Que é ser milionário, que é ter um nível financeiro. Naquela época eu pensava muito voltado para o dinheiro, não para um propósito. Ao longo do tempo e dessa trajetória, desenvolvendo alguns negócios que deram errado, inclusive, indo para a parte de vendas e também dando errado, tá? Eu comecei como vendedor, eu não conseguia, eu passei, sei lá, uns 2, 3 meses sem conseguir vender nada. Quem nunca? Né? Quem nunca? Quem nunca? Pois é. E aí a gente para e pensa, será que o problema é a gente? Será que a gente nunca para entender que a gente precisa treinar e se capacitar? Mas o que me chamou a atenção, até para responder a pergunta, foi que quando eu, de fato, entendi que eu precisava ter o conhecimento, e aí eu trago até uma frase que eu costumo usar muito com quem eu formo, assim, com os corretores que eu formo, etc. Que é, você precisa pensar como se fosse o próximo nível. Qual que é o seu próximo nível? Seu próximo nível é ter dinheiro, é ser um cara bem-sucedido, é ser um bom corretor de imóveis, é ser um bom vendedor, seja de qualquer que seja a área. Se comporte como o seu próximo nível. Né? E aí... Mentalidade. Exatamente. Ter essa mentalidade. Então, o que eu entendia naquela época? O meu próximo nível era lidar com pessoas de mais alta renda, porque isso talvez vai me dar um ticket mais alto. O que essas pessoas de alta renda pensam? O que elas fazem? Como que elas estão? Aonde que elas estão? Exatamente. Adoro essa. Foi mais ou menos assim. Uhum. E com base nisso, eu fui adaptando e consumindo a cultura deles. Até o momento que eu conseguia transitar tranquilamente em níveis, né? No meu próximo nível, inclusive, sem ter o nível. Você foi modelando essas pessoas. Exatamente. Fui modelando. Fui modelando e à medida que esse conhecimento ele foi sendo adquirido e eu conseguindo transpor isso, conseguindo passar as mensagens, né? Conseguindo me encaixar ali naquele meu próximo nível, as coisas começaram a acontecer. Então, e aí sim que eu falei assim, cara, vendas tem tudo a ver comigo. Vendas tem tudo a ver, não só porque a gente pensa muito, venda... e aí, um erro dos corretores é o quê? É você ir se conectar com o cliente pensando somente na venda. No dinheiro, na proposta. Enfim, a gente pensa no cheque,
pensa no recebimento lá na frente. A maioria dos erros dos corretores é isso. Sendo que a venda, muitas vezes, ela acontece sem você vender. Verdade. Acontece A durante conexão. o relacionamento, durante a conexão. Né? Eu conheço corretores de imóveis hoje que são convidados para churrascos de amigos por conta do conhecimento e da cultura que eles conseguem compartilhar com essas pessoas. Perfeito. Então, é muito disso. Assim. Quando eu entendi que não era sobre a venda, era sobre fazer sentido para o cliente, era sobre você levar para o cliente algo bom para ele e que ele pode se beneficiar com aquilo, foi que aí eu entendi o propósito de realmente você trabalhar com vendas. E justamente, você é treinador de corretores de forma financeira, né, corretores de imóveis também, mas todos esses vendedores têm desafios, né? E você, como treinador, você conhece bastante desses desafios. Eu queria que a gente explorasse um pouco sobre os desafios da venda, os desafios dos corretores de seguros, de imóveis, que é muito similar à questão de captação, de prospecção, né, de geração de leads. Mas aonde você colocaria assim como o principal desafio do vendedor? Se é a mentalidade, se é se portar como vendedor, fazer esse relacionamento, se é talvez às vezes um desafio de conseguir talvez uma lista de contatos, de como estruturar o seu negócio. Qual é o desafio que você mais encontra vendo todos esses vendedores, todos esses corretores que você encontra? Legal. Boa pergunta, até porque isso não é somente para corretores. Eu acho que voltado para o mercado da venda, o maior desafio que eu enxergo neles não é em fechamento, não é fazer uma entrevista de vendas, identificar as necessidades, não é nada disso. É prospecção. Essa é a dor 100%. Eu ia te fazer essa pergunta, mas que bom. Exatamente. Por favor, aprofunde-se. E explicando para o pessoal que muita gente não sabe nem o que é uma prospecção. O que é uma prospecção? Vamos lá. Prospectar é muito de você angariar, né, novos clientes, novas pessoas, novos negócios. A prospecção de clientes, ela é diretamente proporcional ao teu resultado, né? E não vou entrar em muitos detalhes, mas quando a gente desenha e fala de funil de vendas... Funil de vendas. Estava estudando sobre isso essa semana. Pois é. E é um processo interessante o funil de vendas. Por quê? Imagina aquele funil em Y, né? Temos um funilzinho assim em Y. Tudo que você prospecta, ele está no topo do teu funil. Perfeito? Perfeito. Só que nem tudo que você prospecta vai ser o teu cliente final. Certo? Porém, existe uma trajetória dentro do funil de vendas. E que, baseado em processos comerciais que você desenvolve, que você estrutura, você consegue perceber a jornada de compra do teu cliente. No funil de vendas, você entende qual é o teu cliente, inclusive, dependendo, no meio do funil você já sabe se esse cliente ele vai te caroçar, né, que é um termo que o pessoal fala muito, ou então que ele vai de fato ter interesse em adquirir o que você oferece. Mas a parte da prospecção, ela fica lá no topo. Ela é o início de todo o funil de vendas ali. E a prospecção, ela é muito importante, por quê? Porque é algo que deve ser feito diariamente. Assim como você vai numa academia para ter o corpo, né, e almejando ter um corpo, eu quero ficar definido, eu quero ter a barriga de tanquinho, ou então quero ficar forte, quero ficar grande. Você não consegue ir na academia num dia e no dia seguinte você ter o resultado. Você precisa ir diversas e diversas vezes, ter a consistência do processo, passar pelo processo, inclusive, para que você tenha um resultado lá no final. Talvez daqui a uns 4, 5 meses você comece a enxergar alguma coisa. Porque à primeira vista, você vai na academia, no dia seguinte, chegou em casa, se olhou no espelho, não tem resultado. Vai de novo. Foi na academia, estou sentindo um monte de dor, chegou em casa, se olhou no espelho, não tive resultado. Eu estou encantado com esse exemplo, que eu falei isso na segunda-feira lá na imobiliária. Exatamente sobre isso.
Exatamente. A sua não prospecção de hoje é a sua não venda daqui 3, 4 meses. Exatamente, exatamente. E isso entra, e aí por que eu estou dando fazendo essas analogias? Porque tudo na vida a gente precisa ter consistência, e a prospecção talvez seja aonde você precisa ter mais ainda, né? Por quê? Porque se você não age diariamente, e prospecção deve ser uma coisa diária. Existem estratégias, né? Até inclusive, vou pegar uma segunda-feira e fazer diversos contatos para marcar várias reuniões para a semana, vou pegar uma sexta-feira e encher de reuniões na semana que vem. Pode ser uma boa estratégia. Mas a consistência ela é muito melhor do que a intensidade. Por quê? Porque ela não te cansa ao longo do processo. Se você é intenso muitas vezes uma só vez, no dia seguinte você está cansado. Você já não consegue mais fazer aquele tanto de ligações que você fez no dia anterior, porque você vai falar, pô, já tomei um monte de não, enfim, né? Você fica, cara, desmotivado, é normal. Então, ao invés da intensidade, eu sou a favor da consistência. E na prospecção, é importantíssimo isso. Até mesmo trazendo para o ramo imobiliário, eu acredito que assim, os corretores eles procuram muitas vezes parceria com imobiliária e tudo mais. Para quê? Para captar imóveis ou então captar clientes, né? Porque vai ter cliente ligando para a imobiliária buscando alguma coisa, buscando algum imóvel, né? Mas eles deixam muitas vezes de prospectar por fora, de fazer o processo da busca do cliente somente da busca do cliente não somente pelo recebimento, né? Pelo lead que chega ali no telefone, né? Mas também fazer por fora. E tem alguns outros que, por exemplo... Abrir frentes, né? Abrir frentes de prospecção, né? Exatamente, abrir frentes de prospecção, né? Oriundas não só do que a imobiliária oferece, mas também você fazer algumas outras atividades, né? Também não estou falando assim, vai só para a internet, ou então vai, não sei, abrir uma frente com outros negócios, mas, de fato, ter o conceito de que é necessário consistência nesse processo e de que você precisa sempre mudar e inovar a cada dia, buscando coisas novas no mercado, até para chamar atenção para o teu trabalho, né? Quando, justamente, você falou de um ponto que a prospecção é um desafio muito grande, é uma dor muito grande para todo vendedor, né? Como prospectar, como trazer mais leads, vamos dizer, para poder fazer esse contato. Mas quando também o corretor, o vendedor faz esse primeiro contato de forma específica, de forma muito massiva, vai aumentar de uma forma gigantesca, né? As vendas, as possibilidades. E eu diria que um outro desafio para a gente acrescentar aí é a questão do tempo, da gestão do tempo. Perfeito. Porque depois a gente não consegue manter a qualidade das prospecções se não há uma gestão de tempo, né? Ou seja, vamos dizer lá que o vendedor fez diversas prospecções, ele vai ter que atender esse pessoal que justamente ele fez esses primeiros contatos de relacionamento. Em relação à gestão de tempo, você tem alguma estratégia? Você recomenda que os seus treinados aí, eles façam uma gestão de tempo de alguma forma específica? Tem alguma estratégia aí que você acha que pode passar para o pessoal que está te assistindo e vai fazer essa diferença nessa gestão do tempo pro corretor? Bom, primeiro a gente precisa falar da percepção da profissão como um autônomo. A profissão, quando você é um autônomo, né, a maioria das pessoas, principalmente as que estão dentro do seu meio, elas tendem a achar que o autônomo ele tem uma flexibilidade de horário, que ele pode trabalhar quando ele quiser, que ele é o cara em casa que tem tempo para ir no banco, tem tempo para fazer o mercado, tem tempo para fazer outras Tomar coisas. cafezinho com os amigos, né? Não só o faz tudo, mas o cara que consegue ter mais. E é uma percepção errônea da profissão, de ser um corretor, tanto de imóveis quanto outros corretores. Por quê? Porque esse cara, ele é um empreendedor da carreira dele. E se ele não cuida disso, de fato, se trata como um profissional
onde ele coloca agendas de segunda a sexta-feira, de 8 a meio-dia, eu estarei trabalhando, pessoal. Independente do que você me pedir, eu estou aqui trabalhando, né? E determinar ali dentro da tua agenda o que você vai fazer. Mas, enfim, então a primeira percepção é entender que o autônomo, ele é o cara que mais tem que trabalhar, inclusive. Porque você está trabalhando para o seu negócio. Muitas vezes você é um cara CLT, tem que ir bater ponto lá de 8 às 18, tem que ir para sol, bater perna, gastar sola de sapato visitando o cliente. E aí, quando você vira dono do teu próprio negócio, muitas vezes como um autônomo, você faz diferente. Você não tem a mesma gestão de tempo, você não tem o mesmo controle das suas atividades. Então, eu penso que essa percepção é a primeira a ser mudada. A segunda coisa em relação à gestão de tempo é algo que você precisa ir bem na unha. E não tem jeito fácil de você ser como se fosse constante sem você criar hábitos. Então, a gente tem que trazer o assunto de que a criação de hábitos ela é muito importante para a gestão de tempo. Se organizar dentro de uma agenda também que seja possível você colocar todos os seus compromissos. Vamos lá, vou trazer isso aqui mais para a linha de como eu ensino a parte da gestão de tempo. A maioria das pessoas sabe o que precisa ser feito. Só que muitas delas não gostam de fazer o que precisa ser feito. Elas gostam de procrastinar, ou então elas não gostam da atividade de eu vou entrar em contato com o cliente, vou buscar novos clientes. Não quero fazer, não gosto de fazer não PAP. Gosto de fazer. Pois é, e aí eu tenho um grande ensinamento para vocês. Quem faz o que quer é criança. Você já deve ter ouvido falar disso. Várias vezes. Flávio Augusto. Exatamente. Né? Você precisa fazer o que deve ser feito. Né? Então, assim, a primeira... Vitor, vou te cortar que eu tô assim, falar. Gente, vou cortar, mandar... Vai ser o treinamento da imobiliária quando sair esse episódio. Vou abrir. Gente, escuta. Eu tô apaixonada, porque tudo que você tá falando é o que eu acredito. E eu trago muito da minha história. Porque em 2000, eu entrei como vendedora em 2016, né? Eu migrei para a parte de vendas, corretora de imóveis. E eu lembro perfeitamente que eu tinha essa postura de... Sou corretora, eu ia para o plantão, chegava lá, pegava às vezes lead ou não, saía da imobiliária e ia para casa dormir. Ou ia tomar cafezinho com as minhas amigas, ou ia para o clube. E eu ficava assim, por que eu não tenho resultado? Tô indo para a imobiliária, tô indo lá atender o cliente... Só que eu só fazia o que precisava ser feito e nem fazia quando eu ia para a imobiliária. Depois eu ia para casa dormir e tá lindo. Quando eu entendi o poder da autorresponsabilidade, de saber, cara, se os meus resultados estão ruins, a culpa é minha. Perfeito. O que eu preciso? Só depende de mim. O que eu preciso fazer? E aí foi aí que eu mudei a minha mentalidade. Eu ia para a imobiliária, mas eu já ia com uma postura diferente. Eu chegava lá, eu ia entender quais eram os produtos que eu tinha para trabalhar, como que eu poderia fazer para captar mais clientes. E eu trabalhava todos os dias, de segunda a segunda. Claro, por que eu intensifiquei? Porque eu queria chegar em certo lugar. Eu amo um pódio, eu amo estar em primeiro lugar. Isso é o que me motiva. Para algumas pessoas, isso não traz motivação. Quando eu entendi que eu precisava fazer captação, precisava entrar em contato com o cliente, que eu precisava trabalhar mais que outras pessoas para ter o resultado que eu queria, mudou a minha forma. E foi aí que eu comecei a transitar pelos pódios da imobiliária. Sempre estive em primeiro lugar, sempre gostei de estar nesse lugar, porque eu entendi a questão da autorresponsabilidade, da constância, da consistência. Eu falava, o que eu preciso fazer? Eu ia lá, por quê? Eu não gostava de fazer isso. E eu estava até falando ontem lá na imobiliária que quando eu ia para o PAP, eu me sentia humilhada de ter que falar com porteiros. Eu falei assim, cara, o meu trabalho depende de um porteiro. E aí isso traz um sentimento ruim para quem tem que ligar para um cliente. Você que trabalhou sempre de fazer uma prospecção, eu tô vendendo um seguro, é importante a pessoa desligar o telefone na sua cara. E a gente traz um sentimento, mas quando a gente cria a casca, mais uma vez, isso deixa de ser importante. Falar assim, cara, quanto mais não eu recebo, mais perto do sim eu estou. Né? Então, a sua fala, eu quero que você aprofunde mais, porque
eu vou ter que te contratar para levar lá É na uma imobiliária, aula, gente. é uma aula que tá dando. Uma aula. Vamos aproveitar Isso é essa aula incrível, aqui. porque isso serve para todas as frentes de venda, para todos os Sim. nichos, né? Isso é grandioso. Mas, por favor, continue falando mais. Eu ia perguntar sobre a questão do canal. Você tem um canal, o Isso, canal Broker. exatamente. Lá, é lógico que a gente não vai conseguir trazer todas as informações aqui nesse podcast, mas a gente Sim. vai tentar extrair o máximo. Mas lá, o que você costuma colocar nesse canal lá de informação, de conteúdo? Bom, a criação do canal foi pensando justamente em multiplicar esse conteúdo voltado para vendas. Eu percebo que a gente, quando vai em busca do conhecimento, né? Por exemplo, o livro, ele é uma forma fantástica de você obter conhecimento. E muitas vezes de aprender o que pessoas levaram anos para aprender dentro de um livro de 100, 200 páginas. Verdade. E que você consumindo aquilo, às vezes em um mês, você obteve o conhecimento da vida inteira de uma pessoa. Então, assim, eu sempre fui muito pro lado da multiplicação de conteúdo. Por quê? Porque eu já passei diversas coisas, estando na ponta, como vendedor. E que muitas coisas são tratadas, às vezes, como papo de vendedor, né? Cara, são as maiores dificuldades que os vendedores têm na ponta. De abordar clientes, de como fazer uma boa prospecção, de montar um plano de prospecção, de gestão de tempo, de técnicas de vendas. São uma série de coisas que eu senti a necessidade de, eu não vou ficar guardando esse conteúdo para mim. Eu quero, de fato, multiplicar. E aí, dentro do canal, eu comecei a compartilhar diversos conteúdos voltados para vendas. Não nichei em nenhum ramo. Não, vou tratar só de seguro, vou tratar só de imobiliário, só de venda de veículo. Não. Eu quis fazer algo abrangente, a princípio, porque venda também tem muito a ver com comportamento, né? Tem muito a ver com mentalidade, tem muito a ver com disciplina, com processos. E dentro de você criar esse universo como um vendedor, você automaticamente já começa a ficar mais próximo do sim do que do não. Por quê? Porque você vai ser um cara com processo, com estrutura, com disciplina. E por mais que você não seja um bom vendedor no início, cara, o Cristiano Ronaldo não era um bom jogador no início. O cara teve que ficar horas e horas de treino depois do treino convencional dos jogadores para ele se tornar um talento, né? Para ele chegar ali e ter a habilidade que ele tem hoje. Assim como todos os outros profissionais que se dedicaram. Então, eu costumo dizer que que vendas é muito... você consegue aprender. Ninguém nasce sabendo vender, apesar de E não é que... um dom, né? Não é um dom, exatamente. Não é um dom. Não é um dom, você aprende. Você aprende por meio de técnicas, você aprende por meio de métodos. Enfim, existem... E hoje, assim, eu vejo que é de fato isso. Eu comprovo na real. Porque eu formo pessoas que não têm background nenhum comercial. E os caras hoje se tornam águias, se tornam excelentes vendedores baseado em todo o desenvolvimento pessoal deles, né? Maravilha. Mas isso está tudo lá compartilhado, @canal do Broker. Quem tiver interesse, tem muito conteúdo de vendas lá disponível. Vitor, eu quero aprofundar para você. Certo. Um bom vendedor, qual que é a principal característica ou habilidade? Você vai falar que você ia fazer essa pergunta. Eu não vou falar isso. E não tá no roteiro, ok? Como é que você consegue identificar qual habilidade ele precisa ter ou característica? Que você já percebe. Que você fala assim, cara, um vendedor ser extraordinário, que eu ia falar a outra palavra, o que ele precisa ter? Bom, Vamos montar o nosso avatar aqui. vamos montar um avatar, né? Vamos lá. O que eu penso sobre, assim, principais características? Hoje, por exemplo, eu trabalho muito também à frente de recrutamento e seleção de vendedores. Não só a parte da formação em si. E sempre que eu busco uma nova pessoa de mercado, eu não necessariamente busco com conteúdo de vendas, tá? Eu tento avaliar muito mais a questão comportamental das pessoas. Porque habilidades e técnicas você ensina. Aprende. O comportamento, os princípios,
os valores, os caráteres, o caráter da pessoa, muitas vezes ela já vem moldada. E você não terá tempo suficiente, às vezes, para desconstruir, para construir uma nova pessoa com um novo comportamento. Então, eu avalio muitos comportamentos. O que eu busco hoje de característica de um bom vendedor, por exemplo? É claro que nem todo mundo entra para a área de vendas achando que vai ser um bom vendedor. Sim. Né? Muitas são formadas e começam a gostar ao longo do processo. Mas eu busco pessoas que queiram fazer acontecer, que queiram fazer, às vezes, uma mudança de vida, que queiram, que estejam em fases, e que pode ser até uma transição de carreira, tá? Mas que seja uma fase onde ela, de fato, precisa se encontrar. E dentro de um comportamento, que é uma visão que talvez leve muito para o lado, assim, cara, eu preciso de uma mudança, eu preciso de algo novo, eu preciso de um novo propósito. Então, eu busco pessoas que estão em busca de encontrar o propósito. Maravilha. Por quê? Porque propósito, e aí, só para fazer essa finalização, que eu acho que vai ter muito a ver, como é que você sabe que você está no caminho certo? É quando você para pensar o seguinte: se você hoje tivesse ganhado na loteria 30 milhões, você continuaria a fazer o que você está fazendo hoje? Ou você abandonaria tudo e sairia pelo mundo, iria fazer outras coisas? Por que isso? Porque você pode ser o cara que pega esses 30 milhões e fala assim: cara, eu gosto do que eu faço, eu vou aprimorar com esse dinheiro, eu vou expandir o negócio com esse dinheiro e vou continuar fazendo porque eu gosto disso aqui. Isso é um propósito de vida. A pessoa que ela tiver o pensamento do tipo, eu vou pegar aquele dinheiro e dane-se isso aqui, vou deixar para lá, vou fazer outras coisas, vou viajar e etc., você já sabe que ela não... que não é isso que ela vai fazer para o resto da vida. Que ela vai ter mudanças ali. Então, eu busco pessoas que queiram, inclusive, desenvolver esse propósito, porque muitas pessoas não sabem. Não sabem o que querem realmente, né? Mas Exatamente. também tem uma parte que aí posso ir um pouco em contra do que você está falando, que tem muitas pessoas que querem. Uhum. Cara, eu quero. Como? Eu quero emagrecer. Mas o querer é diferente do fazer, da atitude, né? Muitos, tenho certeza, que te procuram para trabalhar com vendas, como me procuram, enfim. Querer, tem muita gente que quer. Sim. E o fazer? Porque também tem que ter atitude. Tem muita Com gente certeza. que quer, mas não consegue se mover. Como fazer? Como dar o primeiro passo? Por onde eu devo seguir? Entendeu? Eu acho que tem esses dois pontos, do querer e do fazer. E eu Sim. colocaria ainda mais perguntas aí dentro. É o porquê que ela quer emagrecer. O porquê que essa pessoa quer reduzir o peso, às vezes, para se sentir melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, ela perguntando, fazendo justamente essas perguntas para ela mesma, ela vai começar a entender o que ela quer e vai também ajudar no fazer. Porque ela, descobrindo realmente o propósito, ela vai conseguir achar força para justamente chegar naquele resultado. Exatamente. Eu acho que é interessante a gente sempre ter essa... Quando eu tenho feito recrutamento, na hora de fazer uma entrevista, eu sempre falo para os gestores, pergunto por que ela quer ser corretora ou por que quer trabalhar, quanto ela quer ganhar e por quê. Qual que é o porquê dela? Ela trabalha por quê? Quer pagar uma escola para o filho, tem que pagar as contas em casa. Quais são os sonhos dessas pessoas? Porque quando a pessoa tem muito claro o que ela quer, é mais difícil dela não prosseguir. Sim. Porque naquele entusiasmo, igual o início de um namoro, né? Quando a gente está conhecendo alguém, aquele flerte é muito legal. Só que na convivência, quando a pessoa não tem muito claro a razão de estar naquele relacionamento, se chega uma outra pessoa, ela vai. Sim. E a mesma coisa da pessoa de venda no mercado. Você está lá trabalhando, você está treinando uma pessoa. Aí chega uma outra pessoa de uma outra empresa. Ah, não, eu te pago aqui um fixo de R$1.000 e mais suas comissões. Ela está indo por dinheiro, né? Então, qual que é o propósito dela mesmo dentro do mercado, da venda? O porquê, para quê, qual que é o sonho? Eu acho que a gente tem que saber, nós gestores, né? Sim.
A gente precisa trazer essa pergunta na hora de fazer um recrutamento. Eu acho interessante, até introduzir, você falou de Flávio Augusto, falou de Cristiano Ronaldo, trazer algumas inspirações que você, né, algumas pessoas que você se inspira, que acha que vai fazer a diferença para todos esses vendedores, né? Se essas pessoas também pegarem e se inspirarem nessas pessoas, ela vai começar a ter até um resultado, extrair um pouco da essência dessas pessoas. Para Com você, certeza. eu gostaria que você falasse alguns nomes de pessoas que você se inspira para te ajudar até nessa profissão de vendedor. Legal. Na verdade, eu sigo vários canais, eu consumo muito conteúdo, principalmente de podcasts, enfim. Mas tem pessoas ali que eu me inspiro, como Flávio Augusto, Caio Carneiro, Bruno Perini, que é um cara mais voltado até para o lado para finanças, exatamente. Thiago Nigro, mas também tem um pessoal, como por exemplo, tem um podcast que eu sigo que é Papo de Vendedor, que eu acho os caras excelentes. Eu não lembro direito quais são os nomes dos hosts, mas Papo de Vendedor, sensacional. Segue Playcast, que fala muito para corretores também nessa área de vendas. Eu sigo diversos canais e aí, de acordo com, às vezes, o meu momento também, eu vou me aprofundando. Mas eu queria até trazer um ponto que você trouxe ali, da parte da resiliência do processo, Sim. né? E até uma observação, porque muitos corretores de imóveis, eles querem se adentrar na profissão, já às vezes, eu quero, cara, vender um imóvel alto padrão, altíssimo padrão, de luxo, e etc e tal, sendo que o cara não quer passar pelo processo. Que às vezes vender o pequeno terreno, a kitnet, exatamente. Quer vender a kitnet, o cara não, o cara já pensa na margem, fala, né, eu quero ter um imóvel de 30, 50 milhões na minha carteira para poder prospectar um cliente para esse... Só que não é assim que funciona, né? À medida do tempo que você vai aprendendo com um pouco, você vai tendo o conhecimento para lidar com muito também. E, inclusive, a gente volta para a parte de capacitação e treinamento, né? Porque até para que você atenda um público de alta renda, que queira, sei lá, um imóvel de alto padrão, ou então luxo e etc., você precisa estar nesses meios. Você precisa desenvolver o networking, que é importantíssimo para essa profissão, né? Então, até uma das dicas é justamente não só passar pelo processo, mas fazer o que precisa ser feito para que chegue lá, né? E o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Ai, adoro. Nossa, Vitor, você ganhou meu coração. Todo respeito. Porque as falas que você traz é o que eu escuto, é o que eu acredito, é o que eu leio. E sobre o óbvio, sobre o processo, eu falo muito sobre isso, de viver o processo na profissão, nas nossas profissões. Sim. De você enxergar onde você quer chegar, né? Poxa, eu quero vender o alto padrão, eu quero vender o seguro para a empresa X. Cara, começa do pequeno, aprende, porque lá é o treino, né? E aí vem muito a questão de imediatismo. Esse, para mim, é um dos maiores pontos de atenção que os vendedores, os corretores devem ter. Porque é justamente isso. E parece até repetitivo e redundante a gente falar sobre isso. Mas a maioria das pessoas é muito imediatista. Elas não querem ter que gastar energia se capacitando, treinando, desenvolvendo networking, fazendo o que precisa ser feito para chegar lá, né? Eles querem tudo para ontem. Verdade. Eles querem se inspirar no cara que entra no TikTok e ganha dinheiro em um mês fazendo vídeo de dança. Sim. Né? Acha que isso é comum e que todo mundo vai conseguir igual, mas não é assim que funciona, né? No mundo real, erros e acertos. Exatamente, para que você consiga construir um resultado, existe todo um background, porque é aquela frase assim, vai dar certo? Todo mundo fala daquela frase assim, não, vai dar certo, mas para dar certo precisa dar errado várias e várias vezes. E ninguém fala sobre isso, né? Então, assim, são os desafios, são os obstáculos que você vai vencendo e cada vez mais se aprimorando para conseguir chegar no teu próximo nível, né?
Nossa, Gustavo, pra mim... Não, sensacional. Assim, a gente podia ficar batendo papo aqui até amanhã, sinceramente. Eu já ia ligar aqui, já ligo ao vivo lá dos corretores lá da imobiliária. Mas eu tô, assim, impressionada com o seu conhecimento, com a forma que você traz esse papo de vendas. É uma linguagem fácil, é o óbvio. Bem claro, bem claro. É claro, é óbvio, só que o óbvio precisa ser dito diariamente, né? Perfeito. Eu tô, assim, impressionada mesmo com o seu trabalho, com a sua postura, com a forma que você enxerga o mercado de vendas. Eu saio daqui com muito conteúdo e com várias chaves, assim, viradinhas, assim, pode ter certeza. Excelente. Você quer falar um pouco sobre a MAG ou sobre alguma das suas empresas? Você quer falar um pouco sobre o canal? Bom, hoje Se vende. me vendeu um pouquinho, Se vende. fazer o jabá, que é como o pessoal fala lá. Hoje eu trabalho, né, sou executivo, formador de novos profissionais de vendas de seguros lá no Grupo Mongeral, MAG Seguros. Sou host também de um podcast, né, similar ao de vocês aqui, voltado para negócios e empreendedorismo, Capital Business Podcast. Tenho o canal de vendas, canal do Broker. E, assim, me deixo à disposição de todos vocês, quem tem dúvidas ou quem queira obter mais conhecimento para essa área de vendas. Eu respondo todos os directs, respondo as mensagens. Estou lá nas redes, assim, sempre multiplicando conteúdo sobre vendas, até para que leve esse conhecimento, né, para as pessoas. E, claro, também, se deseja trabalhar nesse mercado financeiro, com seguros, investimentos, você pode também me procurar, que a gente sempre tem vaga para pessoas que queiram fazer acontecer. Maravilha. Maravilha. Eu quero agradecer a presença do Vitor. Quero também agradecer a presença dos nossos patrocinadores, né, que são a RIMAX e a Tradicional Investimentos. Quero agradecer por esse conteúdo. Falamos sobre vendas, sobre inspiração, sobre como atingir esse objetivo relacionado à área de vendas, ok? Quero pedir para que, se você ainda não seguiu o canal, apertar aí no sininho, que a gente vai avisar para você toda vez que tiver novos episódios, e compartilhar com alguém que você acha que esse conteúdo vai ser relevante, né? Então, por favor, clica aí no sininho para seguir e para receber as notificações, ok? Vamos lá? Obrigado, Vitor. Um grande abraço para você. Fique com Deus, pessoal de casa, e até a próxima. Até a próxima Pensamento Imobiliário. Tchau, tchau.